Fala pessoal, se você está assistindo o replay desse vídeo, muito prazer, meu nome é Lucas. Eu sou programador e consultor de LinkedIn. Eu ajudo programadores e aspirantes a programadores a chegarem no mercado internacional fazendo uma média de $5.000 por mês. Como? Usando o LinkedIn. Então, hoje a gente vai falar sobre uma das dificuldades que regem aí. São dificuldades que eu venho vendo aí desde 2020, o início de 2020 aí, que eu venho ajudando devs, pessoal de programação, a alavancarem suas carreiras, que é a procrastinação, muito causada pela síndrome do impostor. Show de bola! Então, procrastinação. Como superar a procrastinação e conseguir a vaga no exterior? Bom, a gente sabe que para conseguir a vaga no exterior, nada cai do céu, nada nunca acaba caindo do céu de graça. Você não acaba ficando em casa e aí do nada surge a oportunidade de você entrar para uma empresa no exterior. Requer esforço, requer estudo, requer conhecimento, requer você correr atrás de informações sobre o LinkedIn, requer você correr atrás de informações de como você se mostrar lá no LinkedIn, como atrair um recrutador. Então requer muitas etapas aí até você chegar no mercado exterior. E o que acontece é que muitas das vezes a gente acaba ficando desanimado, acaba ficando num período mais de baixa, porque nessa jornada são períodos de altos e baixos. A gente em tudo tem períodos de altos e baixos. Quando a gente quer um objetivo mais a longo prazo, a gente tem altos e baixos. Quando a gente quer realizar algum desejo ou fazer alguma determinada atividade para alcançar um objetivo, são altos e baixos. Tem semanas que você acorda bem, tem semanas que você acorda mal, tem dias que você acorda bem, tem dias que você acorda mal, e até tem períodos do dia que são altos e baixos. Então muita gente acaba funcionando muito bem de manhã, outras pessoas acabam funcionando muito bem à noite e não acordam tão bem de manhã. Quem funciona bem de manhã acaba não funcionando bem à noite, e aí começa a vir a procrastinação. Quando você começa a ficar desanimado, quando você já não está tanto no hype daquele objetivo, você começa a procrastinar, você começa a deixar para depois. E o que é exatamente a definição de procrastinação? Procrastinação nada mais é do que você deixar para depois o que você pode fazer agora. Então, o que é mais importante para você? Fazer agora ou fazer depois? Ou você consegue fazer depois? Se você consegue fazer depois, ok, sem problema. Mas se há alguma coisa que você precisa, que seria muito vantajoso você fazer agora, e você acaba deixando para fazer em cima do limite de tempo ali, você acaba deixando o desespero bater a porta para conseguir fazer, esperar para fazer uma determinada atividade, e isso é reflexo da procrastinação. Como que isso pode te atrapalhar na sua jornada do exterior? A gente vem falando nas últimas lives que o LinkedIn é baseado em 2 pilares principais: qualidade de conexões e palavras-chave. Para as palavras-chave, para você colocar palavras-chave boas no seu LinkedIn, você tem que pesquisar. Então você tem que pesquisar quais são as palavras-chave que são ideais ali para o meio que você trabalha, o meio que você estuda, que você quer ingressar no mercado. Então se você é de blockchain, você tem que procurar as palavras-chave que regem ali a palavra de blockchain. Se você é de front-end, você tem que procurar as palavras-chave que são muito boas para isso, para front-end. Se você é de back-end, você tem que procurar. E como que você vai procurar as palavras-chave? Você tem que fazer a regrinha das 10 vagas. Vai lá na aba de vagas, procura as 10 vagas no exterior que você mais se identifica, que você falaria, olha, eu me candidataria para essa vaga, lista os requisitos que ela está pedindo, depois de listar 10 vagas que você conseguiria se candidatar, e você gostaria de trabalhar naquela empresa, você vai ver ponto de requisito em comuns. Então você vai ver muitos requisitos em comuns, e aqueles requisitos ali são idealmente os requisitos que você precisa colocar no seu perfil. Então aí a gente já viu várias etapas. Então a gente tem que, primeiro, estudar quais são as palavras-chave procurando as vagas ideais nas técnicas das 10 vagas. Segundo, listar essas vagas no nosso LinkedIn, no título, aba sobre, experiências, projetos, competências e skills principalmente. A gente tem que escrever todo o texto, então uma aba sobre, uma descrição sobre você. Nunca é tão fácil de escrever, geralmente a gente acaba travando.
Depois, o título, a gente tem que pensar num título funcional, colocar as palavras-chave ali de um modo que não fique tanta palavra, mas também fique o que é importante para a sua carreira, para o seu perfil. Depois a gente tem que ir para a experiência, fazer bullet points, botar o que a gente fez naquela determinada experiência, botar o que isso vai impactar numa empresa mais à frente que a gente vai entrar, traduzir o perfil todo para inglês. Então tudo isso são pontos que a gente precisa fazer, principalmente para alcançar a vaga internacional mais rápido. São pontos de aceleração que vão impulsionar muito o seu perfil. Depois disso, e fazer conexões de qualidade com o recrutador, fazendo posts voltados a recrutadores, se conectando, enviando 100 convites por semana para tech recruiters ali, se você é do mercado de tecnologia. Então tudo isso são pontos que acabam determinando altos e baixos. Vocês acabam percebendo que a jornada para o exterior, ela não é um sprint de 100 metros, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Então tudo isso são etapas que você tem que concluir. Claro que é uma maratona que você pode chegar ali em 6 meses, você pode chegar ali em 4 meses, você pode demorar um pouco mais e chegar a 1 ano, demorar um pouco mais e acabar chegando em 1 ano e meio se você for persistindo, mas não é do dia para a noite. Você não faz essas mudanças hoje, semana que vem você está numa empresa do exterior. Claro que isso é total exceção. Então tudo isso são altos e baixos. Eu colocando minha experiência, o meu pessoal aqui como prova, eu desde 2020, quando eu entrei como pleno na minha empresa, como foi minha primeira oportunidade como pleno, e aí eu estava trabalhando lá na Wine, peguei essa oportunidade e eu decidi, cara, eu vou começar a fazer entrevistas para o Canadá, para empresas canadenses, vou buscar empresas canadenses. E aí de início eu comecei a fazer para Estados Unidos e Canadá, e depois eu decidi ficar só em Canadá. E aí eu demorei aí até 2021, então eu demorei 1 ano e meio, quase 2 anos aí, fazendo entrevistas para fora. E nesse meio tempo eu fiz mais de 100 entrevistas lá para fora, então foi uma maratona. E aí o que eu quero fazer vocês atingirem é exatamente esse resultado: chegar numa empresa internacional, chegar num salário de $5.000 ali, fazer um salário bom em dólar, mas muito mais curto, muito mais rápido do que eu. E aí nesse processo de 1 ano e meio, 2 anos, eu tive altos e baixos. A procrastinação me pegou. Ninguém é imune da procrastinação. E se você vê alguém falando, olha, eu não procrastino, olha, eu sou 100% todo dia, eu acordo de bom humor, o Hulk cantando Ivete Sangalo, ouvindo um Alokzinho na playlist, eu vou começar a codar, começo a estudar, vou fazer entrevista todo dia. E cara, eu te garanto que não é assim. As pessoas na internet, elas só passam o lado bom da coisa, mas quando você tá ali, desculpa a expressão, você tá fudido, você tá estudando pra caramba, sua cabeça parece que vai explodir. E aí você decide sentar, deitar um pouco, dormir 20, 25 minutos, meia horinha para voltar para estudar. Aquilo ali é uma atitude de muita determinação. Então são totais altos e baixos, E isso quando você está muito animado, né? Quando você está ali no começo, tá querendo ter um gás de estudar, porque depois quando você está numa baixa e não quer mais estudar e fala, encheu o saco, eu não quero mais fazer entrevista, eu estou fazendo muito projeto, muita entrevista técnica, eu tenho que estudar para todas as entrevistas que eu vou fazer, então eu estou saturado, eu não quero mais. Quando você chega nesse ponto, aí é difícil realmente você chegar e ficar de madrugada estudando, botar o colchão do lado, dormir meia horinha para tentar virar a noite estudando. É difícil você marcar outra entrevista, porque você vai ficar com aquele pensamento da síndrome de impostor. Cara, eu vou para outra entrevista e eu vou receber outro não, ou às vezes eu nem vou receber o feedback daquela entrevista. Então quando você pega numa baixa, aí sim é difícil. Hoje a gente vai falar exatamente como contornar essa baixa, o que você pode fazer para ter um melhor desenvolvimento ali. Então quando você está na alta é muito fácil. Você está na pressão, você quer estudar, você quer fazer acontecer, você está animado com o objetivo. Mas quando você está desanimado, quando você está desanimado, aí que vem elas. Aí que muita gente desiste, aí que você vê
às vezes um amigo, um colega que saiu da área para fazer outra coisa, que falou, não é para mim, não dá, eu não consigo, essa parada de programação, de vaga no exterior, de ganhar em dólar, isso aí é para poucos. Mas essa pessoa, ela chegou na baixa ali, chegou no período baixo e ela não aguentou. Então, como fazer realmente para você conseguir contornar esse período de baixa? E como você perceber isso? Quando você está em alta, você está estudando, você percebe que você está entrando num período de baixa, quando você já olha o código e já não sente tanta vontade de fazer. Quando você não sente vontade de entrar num projeto novo, quando você não sente vontade de fazer mais uma entrevista, quando você começa a ficar desesperado, acaba dando medo, você começa a cancelar a entrevista, não marcar com tanta frequência que você estava marcando antes. Isso ocorre aí, geralmente no período de uma semana para outra, ou às vezes 2 semanas, nesse intervalo de 2 semanas. Você começa a perceber que você está ficando desanimado. Você começa a perceber que já não é mais como era antes e que talvez isso não seja para você. Esse tipo de pensamento vem. E aí o que você deve fazer e um principal erro que muita gente faz é continuar no ritmo, continuar na pressão, se forçar, porque eu tenho que ir, porque eu tenho que ser bom, eu tenho que mostrar, eu tenho que chegar lá e eu tenho que fazer acontecer. E aí você acaba forçando o seu corpo, você acaba estudando mais do que somente consegue alcançar, você acaba se forçando demais e aí você tem um burnout. Você acaba saturando, você acaba ficando ansioso, tendo crise de ansiedade, acaba tendo problema psicológico e a síndrome do impostor te pega de jeito, cara. De jeito, porque quanto mais você força, mais você não alcança. É como se fosse um corredor. Imagina que o corredor está cansado ali e o corredor é sua mente. Quando você força o corredor a correr mais, você fala, não, vai mais, vai mais, vai mais. Ele já não está no mesmo rendimento que estava antes. E aí, se você bota um objetivo para ele, pode ser que ele não alcance. Então, dá tempo ao seu corpo. Primeira coisa, dá tempo à sua mente, dá tempo à sua cabeça. Quando você sentir que está em baixa, não desanima. Procura ficar 1 dia, 2 dias ali fora um pouco. Depois volta aos estudos num ritmo um pouco mais acelerado do que você estava. Então, tá fazendo entrevista, tá fazendo 1 por dia, ou 3 por semana, 4 por semana. Faz ali 2 por semana, continua. Ou às vezes reduz ali para 1 na semana. Dá um tempo para sua cabeça descansar e sai um pouco do computador. Então, dá uma olhada no que está em volta de você. Aqui tem a garrafa d'água, tem o mouse, aqui atrás tem os quadros. Sai dessa tela do computador e do celular, porque isso também cansa. Você ficar preocupado cansa. Você ficar com aquilo na sua cabeça o tempo inteiro, sobre aquele objetivo, eu tenho que ir, eu tenho que chegar, acaba cansando. Então, faz o que você tem que fazer. Se você trabalha em outra área, trabalha na outra área e depois dá um descanso para sua cabeça, mas não passa de 1 semana de descanso. Eu não gosto de passar de 3, 4 dias fora, assim, porque senão você acaba desanimando, e para voltar é mais difícil. Se você fica 1 dia, 2 dias, é uma pauta programada e você volta, ok, você descansou e você conseguiu voltar. Mas se você fica mais tempo, e às vezes até falar, vou esperar bater a vontade de voltar para voltar, nessa você se perde. Nessa você acaba não voltando, nessa você acaba desistindo, você acha outra coisa para fazer, e aí o seu objetivo, que é a vaga internacional, acaba ficando longe, entendeu? Então, sempre pausas de 3 a 4 dias, no máximo 2 a 3 dias. Se está saturado no 3º dia, bota o 4º, que aí você consegue render melhor. Eu dei um descanso e eu não estou rendendo ainda, eu não estou muito bem ainda. Às vezes o problema pode ser a tecnologia que você está lidando. Às vezes o seu gosto não é por aquela tecnologia. Então, poxa, vai assistir alguma coisa que te distraia, seja entretenimento ali, mas ao mesmo tempo que te passe informação. Então, procura um filme de programação, procura assistir, por exemplo, a rede social, procura ver uma sériezinha tipo Mr. Robot, alguma coisa assim,
para você ver, às vezes eu tenho vontade de estudar segurança da informação. Eu tenho vontade de estudar data science. Procura filme que tem a ver com a tecnologia, tem a ver com tecnologia, tem a ver com outras áreas, para você ver se você se acha. Nesses filmes, além de você acabar relaxando o teu corpo, relaxa a mente vendo um filme, você aprende, você se bota em outras situações para descobrir novos gostos. Então pode ser que isso também seja um problema. Se você está descansando, está tentando descansar e ainda assim a cabeça não está legal para voltar a estudar, para voltar a fazer entrevista, pode ser que a tecnologia ali seja um problema. Então vai, estuda outra coisa, estuda um pouco de Python, depois você volta. Não estou falando para você ir e é um caminho definitivo, fecha o olho e vai. Não é isso. Você vai, às vezes se você falar aqui não é realmente a melhor opção, volta, fica 1 semana, 2 semanas estudando, depois você volta. Então se você tiver esse tempo, realmente essa é a melhor das opções. Agora se não, eu não tenho tempo, eu não tenho 1 semana para ficar fora, eu preciso urgente chegar na minha vaga internacional. Então um caminhão só. E aí você vai ter que forçar até onde o motor der. Então, tirar 1 dia de descanso, 2 dias de descanso e vem. Final de semana, procura para tentar fazer um projeto, procura para tentar fazer um projeto prático. Eu não estou animado para fazer um projeto prático. Beleza, pega um projeto anterior que você já tenha feito. Pega um projeto que você já tenha trabalhado, já tenha feito uma função, que aí você consegue demonstrar aquilo no seu portfólio também, no seu LinkedIn principalmente. Fazer posts é tão importante quando está presente lá, nos comentários, nas curtidas, ter um LinkedIn bem estruturado. Quando você faz post de projetos, você assume para o recrutador que, olha, aqui no meu perfil eu botei que eu sei essa tecnologia, tem palavras-chave dessa tecnologia, mas principalmente eu sei ela. E tá aqui o projeto que eu já usei ela, tá aqui o vídeo do projeto, olha o meu texto aqui com palavras-chave. E aí o LinkedIn Recruiter, ele pega palavras-chave também de texto. Eu estava estudando agora essa semana e semana passada, como o Recruiter funciona, quais as novas tecnologias que ele está tendo, como que o LinkedIn Recruiter acha um determinado candidato, e eu vi que em algumas situações ele pega alguns posts também. Então você fazer post de projeto, listando as palavras-chave que você usou naquele projeto, fazer um texto bem escrito, 3 a 4 linhas ali por parágrafo, palavras-chave no meio, falando como que você desenvolveu aquele projeto e como que ele é importante para você, cara, sobe total as suas ocorrências em pesquisa e as oportunidades que você vai ter. Então, percebe que tudo no LinkedIn são palavras-chave. Tudo. E principalmente essa parte de procrastinação, de como você vencer a procrastinação e você contornar esse tipo de coisa, faz parte também de você ter resultados. Então, é muito difícil quando você está ali 6 meses, 7, 8, 9, 10 meses ali tentando e seu sim ainda não veio. Quando eu consegui a minha vaga para o exterior no final de 2022, eu virei para minha mãe e falei, mãe, ela sabia do processo, sabia que eu estava ali fazendo entrevistas para o exterior. Eu falei para ela, mãe, essa aqui vai ser a última entrevista que eu vou fazer. Eu não vou mais tentar. Não dá para mim, a minha cabeça está muito cheia, eu não aguento mais, é muita pressão. Eu tinha recém saído de uma entrevista que foi bem conturbada. Então, o recrutador na época, ele fez alguns testes psicológicos comigo que eu não entendi muito bem. Ele eu estava usando o celular na hora que estava me entrevistando e deixou o celular tocar, atendeu o celular, deixou o som do Instagram vazar na entrevista. Eu fiquei super sem graça, então fiquei muito nervoso. Ele não estava me dando atenção, estava olhando para tudo quanto é lado e não prestando atenção nas minhas respostas, então isso me deixou muito nervoso. Eu falei, olha, eu não vou mais participar de entrevista internacional, o pessoal dos Estados Unidos é tudo maluco, eu não recebo propostas, muitas vezes eu não recebo feedback, eu estava esgotado, estava na baixa, procrastinava entrevistas, pedia para adiar o máximo possível, cancelava algumas, simplesmente não ia, eu estava totalmente esgotado. Só que quando a vaga veio, tudo isso se renovou. Tudo se renovou. Eu me senti outra pessoa, eu me senti com muito mais disposição, eu me senti com disposição de fazer a diferença na empresa,
Quando assinei o contrato, eu fiquei muito feliz com uma empresa dos Estados Unidos lá, com um cliente dos Estados Unidos, e trabalhava para a empresa no Canadá. Então, tudo virou. E aí, se você usar esses dois pilares, e aí eu falo com todas as palavras, os dois pilares, palavras-chave e conexão de qualidade no LinkedIn, se você conseguir otimizar os dois pilares, usar muita palavra-chave no seu perfil, nas 5 abas principais, título, sobre, experiências, skills e aba sobre, e colocar conexões com recrutadores ali principalmente, o seu perfil vai alavancar, você vai conseguir muita notoriedade, principalmente se você tiver o perfil em inglês, e aí você vai conseguir conquistar esse objetivo muito mais cedo do que eu conquistei. Você não vai precisar fazer mais de 100 entrevistas para você conseguir um sim no mercado internacional. Então, o seu sucesso vai conseguir contornar toda a fase ruim que a procrastinação vai te levar, entendeu? Todo esse sentimento de procrastinação, de deixar para depois, de um sentimento de sabotagem de que você não vai conseguir, um sentimento de que você não vai conseguir alcançar aquele objetivo e que você não é capaz. Tudo isso vai sumir quando você pegar a sua primeira vaga internacional. É igual a experiência de você conseguir o primeiro emprego na área. Muita gente que migra, eu já ajudei bastante gente a fazer migração de carreira aqui para TI. E aí nessa migração de carreira, uma das coisas que mais assolam a cabeça de quem está migrando, quem está fazendo esses estudos e querendo uma vaga no mercado de TI olha, mas eu acho que eu não sou capaz. Eu acho que eu preciso estudar mais, o meu inglês não está tão bom, eu sei que o mercado de tecnologia pede inglês. Olha, eu preciso estudar um pouco mais para daqui a uns 8 meses a 1 ano eu conseguir uma vaga. Aí você chega lá nos 8 meses, 1 ano, e fala assim, mas eu não estou pronto ainda, eu errei um pouco, eu preciso estudar mais. Então, quando você faz o negócio direito, segue o plano direito, bota ali no LinkedIn palavras-chave, conexões de qualidade e começa a levar sua relevância ali na rede, não tem erro, não tem erro. E de 3 a 6 meses, de 3 a 5 meses ali, um júnior do total zero, se ele entrar estudando programação e fazendo posts e colocando palavras-chave e alavancando sua rede de conexões, ele consegue entrar no mercado fácil, só utilizando o LinkedIn, não usando mais nenhuma rede. Se ele usar a personalização do LinkedIn e usar os textos que ele fez no LinkedIn em outras redes de trabalho, com certeza ele vai ser muito alavancado e ele vai ser chamado para várias entrevistas, seja no Programator, seja no InfoJobs, Vagas.com, Angel.co, VanHack. Se você conseguir alinhar o seu texto do LinkedIn, você vai conseguir o seu objetivo em muito menos tempo. E aí esse tempo vai te poupar muita preocupação na procrastinação. Se você está passando por isso, se você está procrastinando muito, sabe que às vezes tirar um tempo para sua cabeça é bom. Às vezes você tirar 1, 2, 3 dias é bom, mas não fica muito tempo fora, senão você vai acabar desandando. E se não, se você está ali fazendo projetos, está em alta, está tentando entrevistas, aproveita para fazer isso do jeito certo. Então, se você faz entrevistas e sabe que precisa ajeitar alguma coisa no seu LinkedIn, ou precisa fazer mais posts, precisa ter mais visibilidade, precisa fazer mais conexões, porque as suas conexões estão muito poucas, você faça isso hoje, agora. Sai da live aqui, assim que ela acabar, e faz a sua personalização do LinkedIn, porque isso vai te dar muito tempo. Isso vai cortar muito o seu caminho e vai fazer você alcançar esse objetivo muito mais rápido, não deixando esse sentimento de baixa vir e a procrastinação atacar. Se você está com esse pensamento de que não é capaz e está com a síndrome do impostor, saiba que isso é muito normal, mas cabe a gente acabar fazendo mesmo assim. Então, se você sente que você não está indo bem e que acaba que não vai ser capaz de fazer aquela entrevista ou aquele projeto, começa, dá oportunidade para você ir e ver como é que vai ser.
dar oportunidade para a vida chegar e te mostrar como é que vai ser. E aí eu vou contar uma história aqui para vocês. Eu já contei isso para algumas pessoas. Eu recentemente entrei para a empresa americana Quorum. Saí da Shift, fui desligado num layoff em 10 de fevereiro e agora recebi o contrato lá da Quorum, que é também uma empresa americana. E aí, beleza. Eu fiz, quando eu recebi o convite para fazer a entrevista, eu recebi pelo LinkedIn, aceitei, marquei uma entrevista com o RH e fui. Do RH a gente conversou bastante, eles gostaram do meu perfil, pediram pra gente fazer um teste técnico, uma entrevista mais técnica com um engenheiro lá de dentro da Quorum. E aí eu fui com toda a pretensão, todo animado, falei, poxa, eles gostaram de mim, eu acho que vai dar bom essa entrevista, pô, que maneiro, tal, que legal. E vai vendo. Cheguei lá na entrevista, o engenheiro era um indiano que não se comunicava muito bem em inglês. Então tinham 2 intérpretes na reunião também, mais eu, mais o engenheiro de lá. O que ele falava eu não entendia, mesmo tendo mais de um ano aí, 1 ano e 3 meses, trabalhando todo dia com inglês, em reuniões, com o time americano, eu acabei não entendendo o que ele falou por causa do sotaque forte dele. E aí eu pedia para ele repetir 3, 4 vezes. Pode repetir, pode repetir, pode repetir. Isso me deixou desesperado, porque eu vi que ele estava ficando nervoso com o tanto de vezes que eu estava pedindo para ele repetir. Pedi para ele escrever no chat que ele estava perguntando, porque eu não tinha entendido. E isso me deixou muito nervoso. E aí mesmo com um ano, com 1 ano e 3 meses de experiência no mercado internacional ali, e mais de 100 entrevistas feitas nesse meio tempo aí, desde 2020, mais de 100 entrevistas internacionais feitas desde 2020, cara, eu comecei a ficar muito nervoso, eu comecei a atacar muito. Eu saí daquela reunião desastrado, vontade de chorar, fiquei desesperado, falei, cara, a empresa era muito boa, mas infelizmente não vai dar, não dá pra mim, eu não quero trabalhar com alguém assim, eu não vou entender o pessoal, o sotaque deles é muito forte. E aí você percebe que o síndrome do impostor começou a atacar. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Marcaram outra reunião com o gerente de contratações e o engenheiro-chefe lá, o staff engineer e o hiring manager. Beleza. E aí eu falei até pra minha namorada, eu falei, olha, eu não vou nessa reunião porque a reunião passada foi desesperadora. Por que eu vou nessa? É pra passar mais vergonha? Eu vou lá pra perder meu tempo, entendeu? Então, acabou que eu fui. A gente conversou, eu fui na reunião, falei, vai que dá bom. E aí cheguei lá e recebi o processo de contratação. Então, às vezes a síndrome do impostor acaba tapando os seus olhos para você ver que você pode tentar, que tentar vai ser muito mais vantajoso do que não tentar. Você vai passar por uns maus bocados aí, vai acabar sendo esculachado numa entrevista ou outra, americana, vai. Isso vai te desanimar? Vai desanimar. Vai ser legal de ouvir esse tipo de coisa, vai ser legal que às vezes você não é capaz. Não vai ser legal, não é maneiro, não é maneiro. Você sai, desolado, entendeu? Você sai achando que você não é capaz, você sai achando que não vai dar certo, que talvez não seja pra você. E aí, uma hora a entrevista vem, uma hora a oportunidade vem. Então cabe a gente sempre estar ali tentando. E quando o sim vier, tudo pra trás você vai esquecer. Tudo você não vai lembrar que estava cansado no dia anterior, você não vai lembrar que pensou em desistir, você só vai ficar feliz e aquele sentimento ali vai tomar você. Então se você se sente dessa forma, saiba que todo mundo se sente assim e continua tentando. Dá um descanso, volta, mas continua tentando. 1% é melhor do que 0. Então mesmo que você tente 1% todo dia, 10 minutinhos, 15 minutinhos, pratica, estuda inglês, estuda, personaliza o seu LinkedIn, como a gente está falando aqui na live todo dia, faça entrevistas, marque entrevistas, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Se todo dia você fizer um pouquinho, um grãozinho, eu tenho certeza que o seu objetivo vai vir. Você vai conseguir chegar no mercado internacional, você vai conseguir chegar lá cedo ou tarde, e aí o que difere isso é só como você vai fazer. Como que você vai fazer essa personalização, como que você vai botar esse grãozinho, mas se for 1%, não importa como você coloca, uma hora chega. Uma hora chega, mas chega para quem não desiste, para quem está ali todo dia. Então a constância vai ser a sua maior aliada no período de altos e baixos.
Então no alto, não faz over delivery, não chega e entrega o mundo, não se dedica para aquilo porque você está animado, faz ali o suficiente para você não lotar a sua mente. Convive com sua família, tira 1, 2, 3 horas para você ali no seu dia, mas aproveita aquele gás também para você conseguir fazer o máximo possível, porque o abaixa vai vir. Quando abaixa, o período de baixa vier, você vai estar muito mais preparado, porque você vai saber que aquele período é normal. E saiba também que depois da baixa, o período de alta também vem de novo. Então por isso a frase são altos e baixos. Quando você chega no baixo, o alto também vem. Mas cabe a você saber esperar e passar por aquele período de baixa. Entendeu? O Enzo falou que o sotaque indiano é muito forte mesmo. É, realmente, geralmente quando a gente vai para uma entrevista e é um engenheiro indiano ou alguém um funcionário indiano ali, é um pouco complicado. Mas nada que o intérprete ou pedir para colocar o texto escrito não resolva. A gente acaba sempre tentando encontrar maneiras de contornar esse tipo de coisa. Aqui, ó, tem um visitante aqui também querendo assistir a live. Obrigado, ó. Realmente, quando a gente pega essas entrevistas, cabe a gente chegar e conseguir contornar esse tipo de coisa. Então, quando você encontra uma dificuldade ali, uma pergunta que talvez você não saiba responder, ou que você não vai conseguir passar daquela encruzilhada, por exemplo, lidou com... o entrevistador pergunta se você lidou com alguma tecnologia que você nunca lidou, se você já trabalhou com alguma coisa que você nunca trabalhou, e aí você se vê naquela posição de falar, olha, eu não sei, porque isso te coloca numa posição muito complicada, na dúvida da vaga, você tenta sempre contornar. Então a linguagem do recrutador não está ajudando, não tá, é um indiano, o sotaque está forte. Como que eu posso contornar isso? Então peço para descrever no chat. A tecnologia que eu não consigo dar um exemplo prático muito bom. Como que eu posso falar isso sem me desqualificar na entrevista? Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com isso a fundo. Então, eu posso te falar a teoria, mas na prática eu nunca tive a oportunidade. Esse tipo de discurso te ajuda muito mais do que você falar não sei. Não sei, não consigo falar. Então você sempre faz a pergunta de como que você pode contornar. Porque na real resolver o problema é o que a gente faz, é o que a gente, programador, faz. O Enzo perguntou, sobre tecnologias, o que recomenda? Kubernetes, AWS, GraphQL, quais são as mais pedidas? Depende muito qual a sua área e depende o que você está desejando para a tua carreira. Então se você fala para mim, é um front-end, eu sou um desenvolvedor front-end, eu iria falar para você ver as 10 últimas vagas lá de front-end e dar uma olhada lá no que eles pedem. Você falou de testes e tal, pelo menos para Ruby é muito importante, testes com RSpec, a gente fazer testes automatizados, é muito pedido. Olha o cachorro querendo sair. É muito pedido lá fora, testes. E eu já vi alguns testes para front-end também, não me lembro exatamente com o que, acho que com Capybara, mas posso estar falando besteira. Mas para Ruby pelo menos é muito importante. Já vi para Java, é importante também. Mas percebe que depende da sua stack. Então, por exemplo, se for para Ruby, se você falar, eu sou de Ruby, então eu iria falar Ruby, AWS, banco de dados como MySQL, Postgres, são muito importantes. Oracle também já vi pedindo. Redis, que é caching, Sidekick, enfileiramento de processos. Deixa eu pensar mais que Rails, React e vai por aí. TypeScript é pedido também um pouco, não tanto quanto testes, mas também é pedido. Então tudo isso você vai vendo que são pedidos incomuns das vagas, então são requisitos incomuns com as vagas. Se você der uma olhada nas vagas, você vai ver que várias têm os requisitos em comum. Então se você botar Linux, por exemplo, é um requisito muito importante, que muita vaga pede.
testes, como a gente disse, você vai tirando dependendo da tecnologia, entendeu? Se você falasse para mim, por exemplo, infra, eu sou de infra, Kubernetes é muito bom. Eu sou desenvolvedor, já lidei um pouco com Kubernetes, dockerização. É importante, está lá no meu perfil. Você vai perceber que tem algumas palavras-chave como Docker e Kubernetes. É pedido? É pedido. É pedido em todas as vagas? Não. Mas o que os 30, 40% de vagas a mais que eu consigo alcançar, valem muito a pena, entendeu? Então, quanto mais tecnologias ali tiver a ver com a sua, e você conseguir listar aquilo no LinkedIn, melhor. Você consegue um maior alcance. E aí percebe aquela abinha lá de recorrência em perfil, recorrência do seu perfil? Quantas recorrências em pesquisa o seu perfil teve no dashboard do seu perfil lá no LinkedIn? Aquilo ali, quando você faz essa modificação de palavras-chave, você coloca essas palavras-chave que são mais pedidas, você acaba crescendo muito sua recorrência. Os recrutadores começam a achar o seu perfil nas buscas, e aí você começa a receber propostas. E aí, a partir disso, você começou a receber propostas, está conseguindo ter notoriedade dos recrutadores, aí você começa o trabalho de alavancagem de perfil, para ter mais notoriedade, fazer posts, como que faz os posts, quais são os jeitos de posts, modelos, então, mas esse tipo de coisa vai te subir no ranking e você vai aparecer para mais e mais recrutadores. E aí, com o passar do tempo, você começa a receber mais propostas, 2, 3, 4, 5 na semana. Então, tudo isso é muito importante para sua carreira. Grande abraço e valeu!